Muito boa noite a todos que participam do CTO, curso de Teologia Online. Para mim é um prazer imenso receber todos vocês. Estamos aí no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Nós estamos no 9º módulo, estudando Daniel e Apocalipse. Quando nós terminarmos esse módulo, estaremos trabalhando sobre tipologia bíblica. E no final, escatologia bíblica. E quero desde já mandar um alô todo especial para Elton Batista, Clarice Souza, Melina Portela, Judá Gomes, meu sobrinho. Para mim é um prazer recebê-los e recebê-las todos. E acredito que este conhecimento está ajudando a todos nós a construir. Eu estava até falando aqui com a minha família, né, que esta live também tem uma forma de me ajudar, desenferrujar, não é isso? Porque passo essas informações e também faço uma autocontribuição para o meu crescimento, não é isso? Ontem nós paramos falando no capítulo 1, no verso 8. Não é isso, gente? Esther Sampaio, olha aí, aluna fiel, outra aluna fiel que também, Leonete Pinheiro, também que é outra aluna fiel do CTO. Cadê o Gustavo, né? Também que é outro aluno, né? É um aluno Mirim, né? Cadê meu aluno Mirim também, que sempre está participando, que é uma bênção de Deus. Tive o prazer de conhecer o Gustavo, né? Hoje vamos continuar. E é no verso 8 do capítulo 1 de Apocalipse, que tem duas palavras chamadas assim, alfa e ômega, que são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E a expressão aparece também no capítulo 21, no verso 6, e no capítulo 22, verso 13. A explicação do seu significado, como é aqui usado, né? Do capítulo 22, verso 13, como é que é usado. O que significa isso, né? É o princípio e o fim. Seja bem-vinda, né, Esther? Que bom. Seja muito bem-vinda ao nosso CTO. Aqui mostra uma verdade espiritual da existência de um Criador e dos seus planos até a consumação do mesmo. Por isso que ele fala alfa e ômega. Não é isto? O profeta proclamador da mensagem de Deus é João, conforme no verso 9 e o verso 10. O local onde estava o profeta era a ilha de Pátmos. Era uma ilha desolada e rochosa, situada no mar, e era um arquipélago ao largo da costa da Turquia. E atualmente, a espiritualidade do profeta se vê na expressão, quando você lê esta referência: achei-me em espírito no dia do Senhor, conforme está o verso 10. Esta situação ideal para se perceber as revelações divinas. Não é isto? Que bom, né, gente? Na tradução brasileira, neste ponto aqui, eu quero falar com vocês, diz assim: fui arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor. A versão Almeida revisada e corrigida diz: fui arrebatado em espírito. Tanto a versão atualizada como a versão corrigida, que são as traduções das Bíblias, ambas, que são de Almeida, são obscuras, ininteligíveis. O contexto do livro todo de Apocalipse deixa claro que João, pelo poder do Espírito Santo, foi arrebatado a outras regiões, né, terrenas e extraterrenas. Que coisa interessante, né? Seja bem-vindo também o nosso querido irmão Rodeci, grande homem de Deus. Leonete Pinheiro, minha aluna ali do Flated. São muitos alunos meus do Flated participando. Hoje, como eu disse para vocês, eu ia fazer em Nova Russas, né? Mas um professor nosso entrou em contato, dizendo que o carro dele já está tudo no jeito.
E amanhã estarei viajando, né, para Nova Russas, para ali levar a disciplina ética e educação para aqueles alunos lá de Nova Russas. Com certeza vai ser uma bênção de Deus ali em Nova Russas. Continuando. Bênção, né, gente? Vamos lá. 4 vezes, João, ele declara que se encontrou nesse estado. No verso 10, no capítulo 4, verso 2, no capítulo 17, verso 3 e no capítulo 21, verso 10. Em cada vez que aparece essa expressão, o vidente encontra-se em lugar diferente. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai perceber isso. Por exemplo, no verso 10 do capítulo 1, ele estava em Pátimos. Eu estava na ilha de Pátimos. Já no segundo caso, no capítulo 4, verso 2, João já não está na ilha de Pátimos, já está no céu. Ele diz assim, ó, e eis armado no céu um trono. No céu um trono. Então ele não está mais na terra, agora está no céu. No terceiro caso, no capítulo 17, verso 3, diz, ele estava num deserto na terra. Olha o que aqui diz. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. E finalmente vem o quarto caso. No quarto caso aqui você vai perceber o que, né? Que ele foi elevado a uma alta montanha, de onde contemplou a cidade santa de Jerusalém e a Jerusalém Celeste. Ele diz assim, ó, e me transportou em espírito até sua grande e elevada montanha. Olha aí, né? E no verso 10 diz, no dia do Senhor, João Crisóstomo, no ano 354 a 407 depois de Cristo, diz que esse dia era assim chamado porque nele o Senhor ressurgiu dentre os mortos. Os líderes cristãos dos séculos posteriores distinguem entre o sábado judaico e o dia do Senhor. Não é isso? Por isso que há muito essa confusão reinante, né? João Crisóstomo, no ano 354 a 407, diz que esse dia foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Já, né, os cristãos dos séculos posteriores distinguiram entre os sábados e o judaico, o dia do Senhor. Né? Vamos lá. A maravilhosa visão de Cristo glorificado. Você vê no verso 12 até o verso 16. E esta visão era necessária. E João, nessa ocasião, por muitas outras, uma delas era devido à feroz perseguição que assolava então a igreja, movida pelos imperadores romanos. Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado e milhares de outros martirizados. Não é isto? Outra razão era o degredo em que João se achava longe da família, dos irmãos e da sua igreja, que era Éfeso. E esta visão de Cristo mostrando como esta, ele atualmente na glória, foi um grande conforto para João, né? Ter essa oportunidade de ter esta visão, de ver essa realidade espiritual. E olha, no verso 12, gente, ele diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo. De costa para o sol, podemos ver a nossa própria sombra. Quando voltamos à nossa frente, a ele, as sombras vão para trás. Isso é a lógica. Quem sabe o que ia na alma do velho, né, apóstolo, naquela hora, em circunstâncias adversas, tão assim adversas, e anda mais tão solitário, numa ilha desértica, né, pedregosa, solitário, e de repente ele naquela visão, né, sente que uma voz por trás, né, fala com ele. Vi 7 candeeiros de ouro, isso no verso 12. Aqui já começar a aparecer, né, os mistérios, né? Era bom que você grife aí na sua Bíblia, gente, para você ir anotar, né?
vi os 7 candeeiros. O número 7, né, para o mundo é o número da mentira. Mas o número 7 na Bíblia é o número da plenitude, da perfeição, viu, pessoal? E nós vamos estudar isso na tipologia bíblica, né? Existem cores, personagens, existem números, e nós vamos aprender tudo isso na tipologia bíblica na próxima disciplina, tá bom? Um abraço e uma paz do Senhor para a irmã Aline Lima Damasceno e Maria Amorim Chagas, né? A Zezé. Que Deus abençoe a toda esta família abençoada de Belém do Pará, que não estão perdendo a nossa live, né? E uma live especial de Daniel e Apocalipse, né? Quem está perdendo, o que é que eu posso fazer? Nada, né? Mas quem está participando sabe que está ganhando, está conquistando muito conhecimento. Mesmo que seja básico, claro e muito objetivo, né? Vamos lá. Vi 7 candeeiros de ouro. Isso no verso 12, capítulo 1. O versículo 12 explica que estes candeeiros representam as 7 igrejas de que trata o capítulo 2. Estes castiçais são feitos para alumiar. Esta visão nos mostra que o mundo todo está em trevas. A igreja foi construída para ser a luz do mundo. Os candeeiros eram de ouro, indicando assim sua origem e um relacionamento com o céu. Não importa se o que alumia aqui é bonito aos olhos dos homens, importa é estar funcionando bem. Emitindo sua luz, importa Jesus no meio deles. Observe que no verso 13 diz: e no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem. Observe, o importante, esse candeeiro representa a igreja, iluminando ou trazendo uma luz. Importante que a igreja verdadeira não é um rótulo denominacional, repito mais uma vez, que as nossas características, as nossas ações, as nossas palavras, nosso pensamento, né, tenha esse tempero, tem esse sal que venha trazer esta graça, esse benefício ao mundo que jaz em trevas. E realmente hoje se percebe o caos social, o caos financeiro, o caos espiritual que hoje está sendo vivido no mundo, que é uma triste realidade. E precisamos, como diz aquele louvor, voltar ao primeiro amor. Precisamos rever nossos conceitos e valores com relação a quando se faz uma referência a uma identidade, como se explica a Bíblia com relação a ser luz, né? Ser o sal da terra. O importante é que esta luz seja para revelar, mostrar a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. No verso 12 ainda aparece pela terceira vez o número 7, que predomina admiravelmente no livro do Apocalipse. Aparece só no livro de Apocalipse, esse número 7, 54 vezes. Pense aí. No verso 13 ainda diz, semelhante a filho de homem. Assim que Jesus ascendeu aos céus, sendo visto deste modo por seus discípulos, vede as minhas mãos, lá em Lucas capítulo 24, verso 39 e 40 diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, evidenciando a sua ressurreição gloriosa. É por isso que há muitas pessoas que credibilizam o cristianismo pela questão do seu autor, pelo seu fundador, que é Cristo. Hoje está escrito lá em hebraico, ele não está mais aqui, ressuscitou, enquanto outros túmulos de grandes fundadores de religiões estão ainda lá, ainda jaz ainda lá.
Então evidencia assim uma maior credibilidade e fé para aqueles que aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Como também foi visto por Estevão no céu, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Atos capítulo 5, capítulo 7, verso 56. Paulo também declara, assim na época das epístolas: porquanto há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5. E como um homem divino e perfeito, ele, gente, voltará. Atos capítulo 1, verso 11 diz: este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá de modo como o vistes subir. Então, esta esperança é para todos que creem, para todos que se esforçam, para todos que buscam esta verdade que só é encontrada na sua palavra, né, gente? O profeta Daniel vi deste modo. Daniel capítulo 7, verso 13, diz assim: eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. Olha aí a referência, mais uma vez, filho do homem, que representa a pessoa de Cristo. Interessante e uma curiosidade ao mesmo tempo. Vamos aqui voltar um pouquinho ao passado, ao Antigo Testamento. No tabernáculo havia 4 tribos que formavam as 12, né? E cada uma tinha as suas bandeiras. E essas bandeiras, né, tinha o seu símbolo. Uma da tribo tinha a tribo do leão, o rosto de um leão. Outra tribo, né, que ficava ao lado do tabernáculo tinha o rosto de homem. O outro tinha o rosto de um boi, uma bandeira. E o outro tinha o rosto de um homem. Observe aí as 4 naturezas, né, da pessoa de Cristo, que ele fala lá nos evangelhos de Mateus, que você pode dizer, ó, como rei, que é o símbolo do leão. Marcos, ele diz assim: eu não vim para ser servido, e vim para servir, representa o boi. Lucas, quando você lê o evangelho de Lucas, você vê muita expressão filho do homem, falando de Jesus. Já quando você lê o evangelho de João, você vê muito as referências falando assim uma palavra, filho de Deus, que representa a águia. É aquele animal que voa mais alto, né? Até muito mais alto das alturas do céu. Vamos lá, é apenas um atinho de curiosidade. Lá. Muito boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso CTO, curso de Teologia Online. Nos versos ciclos 14 e 16, temos um quadro de Jesus não mais como um sacerdote. Eu acho interessante, gente, a grandeza e os mistérios de Deus. Quando ele estava como um rei, a Bíblia diz que ele se humilhou. De rei, ele se tornou a ser servo. Ou por que não escravo? Se tornou a servo. Quando ele foi para a cruz, né? E na cruz ele levou aquele sacrifício a Deus, ali ele se tornou sacerdote. Após isto, Deus legalizou ele como um advogado. E o próprio João diz que diante de Deus um advogado, né, que sempre está nos advocaciando, né, as nossas causas. Mas não perdeu a patente de sacerdote. E após isto, né, ele como advogado vai ser juiz. Vai julgar as nações, vai julgar os ímpios que não aceitaram o seu projeto divino da salvação. E após isso ele volta à sua patente de origem, como um rei dos reis e senhor dos senhores. Que coisa maravilhosa, né, André Oliveira?
Valda Macário, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao CTO, curso de Teologia Online. Vamos lá. Mas agora, né, você vê ele como juiz. Lá no verso 14 diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã e como a neve. Isso fala de honra e pureza. À luz de Provérbios, capítulo 16, verso 31. E Marcos, capítulo 9, verso 3. E aí no verso 14 diz, e os olhos como chama de fogo. Né? Que significa, né? Perscrutação, introspecção, onisciência. Olhos como chama de fogo, aquele que conhece tudo. Os pés semelhante ao bronze, em outras versões chama-se latão reluzente, ou bronze polido. Isso no verso 15. E sob esses pés ficarão todos os seus inimigos quando ele vier. Você pode ir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25. E são esses pés que uma vez sangraram sobre os cravos da cruz. São os mesmos que, quando ele voltar em glória, tocarão o monte das oliveiras. E nesse momento o monte se fenderá em dois. É uma profecia, vai se cumprir. Está lá em Zacarias capítulo 14, verso 4. E a voz, como a voz de muitas águas. Isso está no verso 15. E os que aqui não gostam de altos louvores e de oração coletiva, voltamos, ou volumosas, possamos dizer assim, volumosas, quando o povo de Deus se reúne, como poderão viver ali? Não estamos falando, né, de barulhos ocos, sem vidas. Quanto a gente ouve por aí. Você já prestou atenção quando alguém está pregando? Até para dar glória a Deus, tem que saber dar o glória a Deus no tempo e na hora certa. Isso a gente vê sempre constante em algumas igrejas, né? Irmãos, eu estava em casa, de repente eu caí, né? Aí a irmã lá está ouvindo, glória a Deus. Irmãos, eu estou passando uma luta. O irmão lá embaixo vai perguntar, glória a Deus. Até para dar glória a Deus, precisamos aprender a dar glória de forma certa, na hora certa, no momento certo. Não é verdade, gente? Boa noite, Antônia Souza. Seja bem-vinda ao nosso CTO. Espírito e sem mensagem da palavra de Deus, nem no modo de cantar e orar, que se observa em muitos lugares. Observe que lá no verso 16 diz, tinha na sua mão direita 7 estrelas. Talvez você que não entenda ainda a teologia, você diz, é que essas estrelas do céu aí, essas que nós vemos aí? Não. Eu já disse, é uma simbologia, tem uma representação e uma explicação. Não é isso, gente? Aqui temos a posição privilegiada de um ministro de Deus. Pois no versículo 20 está dito que as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Uma referência, sem dúvidas, às lideranças, aos pastores. E nossas lideranças, nossos pastores, têm que ter consciência disto. Né? Não só a consciência, como o sentimento. Né? Da importância que ele tem para Deus e para o grupo social chamado igreja. No verso 16 diz, e da sua boca saía-lhe uma espada de 2 gumes. Isto está explicado em Hebreus capítulo 4, verso 12. Combinado com João capítulo 12, verso 48.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso ainda no verso 16. Isto fala dele na sua vinda para Israel e as nações. Para a igreja, ele virá como a resplandecente estrela da manhã. Veja esse título ligado a Cristo, né? No capítulo 22, verso 16. É muito assunto, gente. É muitos detalhes minuciosos que vocês vão me acompanhar. Então as lives vai ser muitas pela essa questão, né? Porque são muitos detalhes, são muitos minuciosos, cada palavra, cada situação, quando lemos um versículo, apenas um versículo, você vai ver a grandeza, né, das profecias em cada versículo de Apocalipse. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, que João caiu aos seus pés. Cair aos pés de Jesus é levantar-se transformado e vitorioso. Não tem lugar melhor para o ser humano cair. O ruim é você cair nos pés dos homens, mas você cair nos pés daquele que é vencedor, daquele que é fiel e verdadeiro. O teu cair é o levantar. O teu cair é haver a transformação. O teu cair é quando você se levanta, já é para cantar o hino da vitória. Não é isso? Por isso que eu me sinto feliz de pessoas hoje estão tirando seus dias para orar. Oram 1 hora, ora 15 minutos. Isso aí já está mostrando que cair nos pés do Senhor significa orar, reverenciar, respeitar aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que é soberano sobre toda a terra. E quero parabenizar todos vocês que tomam esta atitude. Tá bom, gente? Vamos lá. Cai aos seus pés como morto. Se João, que era um discípulo amado, pensa aí, do Senhor, que pertencia ao seu grupo íntimo, caiu como morto ante a majestosa visão de Cristo glorificado, que vamos dizer dos zombadores, dos ímpios, dos atrevidos, quando o virem, estando sem nenhum meio para escapar da sua presença? Não é isso, gente? Imagine aí como será. No verso 17 diz: ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo. Aqui vemos a mão de Cristo e a palavra de Cristo sobre um dos seus servos. E esse toque e essa fala do Senhor foi uma sublime maneira de ele dizer a João: estou contigo, não temas. Né? Foi só o toque daquela mão, sua mão direita, né, de João, só foi para dizer assim, aquele toque disse assim: não temas, estou contigo. E nós sabemos experiência, né, de pessoas que sentiram esse toque maravilhoso, esse toque misterioso, onde sentiu paz, onde foi arrancado, né, aquele peso, aquela amargura, aquela tristeza. E às vezes você nem compreende o que será que foi isso, quem fez isso, por que aconteceu isso, né? João teve essa experiência e com certeza você já teve e você já está tendo agora. Não é isso, gente? Vamos lá. São coisas, gente, inestimavelmente valiosas para um servo e uma serva de Deus. O toque da sua mão e a palavra da sua boca, que riqueza, é tudo isso para o cristão. Às vezes olhamos para os bens materiais, não tem peso, não tem valor maior do que você sentir as mãos dele e a voz dele. No verso 18, diz: tenho as chaves
da morte e do inferno. Que bom, né, gente? Que somente ele tem essas chaves. Mas a chave do reino dos céus, ele entregou aos seus. Mateus capítulo 16, verso 19, ele entregou essa chave do reino dos céus. As chaves representam, as chaves significa, sabe o que essa palavra chave? Significa domínio, controle, autoridade. Significa isso. O termo inferno aqui é uma tradução do termo grego Hades, que é o inferno, prisão dos ímpios mortos, durante o seu estado intermediário, isto é, entre a sua morte e ressurreição. Nós iremos trabalhar sobre esse Hades, Sheol, na escatologia. Eu vou trazer para vocês alguns significados e alguns gráficos para você ver o que é esse Hades, que é diferente do Geena. Hades de Sheol é muito diferente do Geena. Existe o Geena, o Tártaro, né? O Queber. Que palavras são essas, né, professor Diogo? Não se preocupe que estaremos explicando minuciosamente essas palavras em escatologia bíblica, tá bom? Então não perca. Há 7 termos nas línguas originais traduzidos para o inferno, por inferno, né? Quando você fala inferno, né? Até você talvez se benze, né? Talvez você fica, meu Deus, que, né? Muitas vezes, né? A palavra inferno é traduzida também por sepultura nas bíblias da língua portuguesas, resultando aqui numa grande confusão entre os estudiosos das escrituras. Principalmente aqueles menos preparados. Tem pessoas que estão menos preparadas e às vezes interpretam de forma errada essas referências. Uma boa noite, meu alunozão aí abençoado aí, José Martins. Seja bem-vindo ao nosso CTO. Principalmente quando os termos são esses: Sheol, Hades, Abusos, Abaddon, Tártaros, Geena e Tofete. Mas não esquente não, que esses nomes nós vamos aprender futuramente, tá bom? Vamos lá. Aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, quando você lê Apocalipse, esses 2 capítulos, que é o 2 e o 3, ali está falando da igreja no passado e da igreja presente. É isso. Tanto o capítulo 2 como o capítulo 3 do Apocalipse abrange a segunda parte da tríplice divisão geral, né, esboçada no capítulo 1, verso 19. Isto é, as coisas que são, quer dizer, concernente à igreja no seu passado, à igreja no seu futuro, como veremos no decorrer do estudo desses capítulos. Vamos estudar. Precisam ficar pasmados de boca aberta aí, viu, gente? Das interpretações. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso CTO, né? Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa? Fique à vontade, tá, pessoal? Estamos aqui aprendendo. Assim também, quero mandar um alô todo especial para o irmão Júlio, a irmã Maria, né? Nosso grande teólogo, irmão Júlio, né? Onde você pode ter o prazer de convidar esse jovem aí, né? Pregador da palavra de Deus, irmão Júlio, que com certeza está na faculdade, mas a irmã Maria, que é a esposa dele, passa todas as informações para o Júlio, né? Vamos lá. Os capítulos em apreço, no caso 2 e 3, contém 7 mensagens ou cartas às 7 igrejas que existiam então na província romana da Ásia. Isso nós aprendemos nas lives anteriores, não é isso, gente? Então não tem dúvida nenhuma. Então o que eu já estou falando aqui já está bem acessível a compreensão do que estou falando. Vamos lá.
Havia outras nessas províncias e até maiores. Mais interessante que Deus escolheu estas 7 igrejas para enviar, para receber as mensagens. Exatamente, para receber as mensagens do Senhor Jesus Cristo. Através de João. Mensagens dirigidas às igrejas através de seus anjos, que eram representantes, ou pastores, ou padre, não sei como você botar aí, mas vamos lá. O fato de haver outras igrejas na região e terem sido escolhidas apenas estas 7, se havia várias, né? Mas Deus, como diz, tem seus mistérios. Deus é soberano, Deus é conhecedor, sabe tudo. Então, ele escolheu porque tem razões para isso. E nós vamos explicar para vocês essas razões. Tá certo? Boa noite, Francileide Souza. Seja bem-vinda ao nosso CTO. Vamos lá. Há um certo paralelismo disso. Temos em Mateus capítulo 13, onde Jesus proferiu 7 parábolas que encerram o curso da história da igreja. Por exemplo, olha aí. Olha os mistérios aqui, né, de Jesus, do Apocalipse, 7 igrejas da Ásia. E agora no capítulo 13, Jesus profere 7 parábolas que encerram o curso da história da igreja. Vamos ver quais são as parábolas. Vamos lá. Primeiro é a parábola do semeador, né? E a do joio, a do grão de mostarda, a do fermento. Vamos lá. Semeador, do joio, grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede lançada. 7 parábolas. 7 igrejas. Tudo no decorrer da história da igreja. Quando você lê o capítulo 13 de Mateus, você se defronta com essas verdades espirituais. 7 igrejas do Apocalipse e 7 parábolas direcionadas a todo o curso da igreja. Boa noite, Anderson Chimendes. Seja bem-vindo ao CTO, curso de teologia online. Maria Regina Rodrigues da Silva, também boa noite, seja bem-vindo ao nosso CTO. E aí, pessoal, não dá para se pensar, para raciocinar, analisar e perceber as verdades? Você lê o capítulo 2 e o capítulo 3, 7 cartas para 7 igrejas. E quando você lê o capítulo 13 de Mateus, Jesus ensinando 7 parábolas, né, que encerra o curso da história da igreja, que é a parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede lançada. Anderson Chimenez diz: boa noite, professor. Venha ministrar aula em Vajota. Irei com o maior prazer, Anderson, viu? Basta você aí acionar aí as coordenações aí pedagógicas, né, da faculdade, né? Queremos aqui o professor Diogo. E com certeza, Anderson, irei com o maior prazer. E te garanto, não farei cara feia de jeito nenhum, porque eu tenho o maior prazer em ensinar, tenho o maior prazer de estar com vocês. E graças a Deus, louvado seja Deus pela vida de todos os meus alunos e alunas. Muito feliz, gente. Porque eu digo sem nenhuma hipocrisia, todos eles são as pérolas, né? Boa noite, Márcia Abreu Gadelha. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso CTO. Voltando aqui para o Apocalipse, né? Vamos lá, faltando 20 minutinhos para encerrarmos a nossa live. Continuando aí. Um certo, né? Esse certo paralelismo, né? De Mateus, capítulo 13, e João, de Apocalipse, melhor dizendo, Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos lá. As cartas apresentam
uma impressionante uniformidade de estrutura. Cada uma demonstra 7 características em relação à igreja a que é dirigida. A saber, vamos ver quais são essas 7 características. Primeiro, quando essas cartas são direcionadas, são escritas às igrejas, primeiro aparece aqui atributos de Cristo. Segundo, elogios à igreja. Terceiro, o estado espiritual da igreja. Quarto, advertência. Quinto, censura. Sexto, sentença. E sétimo, promessa ao vencedor. Vamos repetir? Quer anotar aí? Vamos lá, vou repetir. Cada carta aparece uma estrutura, uma uniformidade, e aparecem 7 características. Quando você lê as 7 igrejas da Ásia, isso nós falamos ontem, você vai ver 7 características. Vamos ver quais são as 7. Primeiro, atributos de Cristo. Segundo, elogios à igreja. Terceiro, estado espiritual da igreja. Quarto, vai ver a advertência nessa carta. Sexto, no quinto, sentença. Sexto, isso, censura. Sentença. E sétimo, promessa ao vencedor. Então você vê essas características, né? Essa estruturação destas cartas. Boa noite, Jorge Ramos. Seja bem-vindo ao nosso setor. Vamos lá. Vamos começar falando do capítulo 2, do verso 1 ao 7. A carta à igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa desejável. É a igreja do amor decadente. Representa a igreja do século I, isto é, a igreja da época apostólica. A igreja de Éfeso foi bem estabelecida na doutrina bíblica. Paulo ensinou a palavra de Deus ali durante 3 anos. E você vê isso em Atos 19, verso 10, e Atos capítulo 20, verso 31. Todos os ensinos foram básicos, né? Foram ensinos básicos, foram ministrados. Olha o que é que Atos capítulo 20, verso 27 diz. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo desígnio, aí significa toda a mensagem do Deus, ou de Deus. Todo o seu plano, todo o seu propósito. Os apóstolos fizeram isto aí, todos os desígnios de Deus foi ensinado à igreja de Éfeso. Pelo teor da epístola de Paulo aos Efésios, observa-se que esta igreja era profundamente espiritual, mas o juízo deve começar pela casa de Deus, segundo está escrito em 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Éfeso foi a igreja que João pastoreava quando foi desterrado para a solitária da ilha de Patmos. E segundo a tradição cristã dos primeiros séculos. No verso 2, observe que aqui diz: conheço as tuas obras. É solene o fato de que Jesus saber o que fazemos para ele. Éfeso era uma igreja laboriosa. Jesus a elogia por isso. Mas o que ele quer primeiramente de nós não é o nosso trabalho, e sim a nós mesmos. Isto é, o nosso amor para com ele. Né? O nosso amor. A nossa dedicação total. Deus mede a vida de um cristão não pelo que o cristão anda fazendo na igreja para ele, mas pelo que está sendo para Deus. Eu até agora toquei no assunto aqui no Facebook, gente. Eu estava caminhando hoje de manhã, estava saindo lá da Chelsea, né, que fui pegar as apostilas, que amanhã estarei viajando.
Fui andando, passei ali perto de uma igreja e vi uma senhora de uma idade de 58 anos aproximadamente. Comecei assim a prestar atenção no comportamento daquela senhora, sentada no chão. Ela tinha uma boneca de plástico. Ela não falava nada, apenas ela pegava aquela garrafinha PET pequena, tinha uma chupetazinha, e dentro tinha leite mesmo. E ela cobria aquela boneca com um papelão. De vez eu parei para observar o comportamento daquela senhora. E eu até esperava que ela viesse pedir algo, uma esmola. Inicialmente eu esperei. E ela pegou, mas também ela não falou nada, apenas pegou a mamadeirazinha que ela tinha feito e botou na boca da boneca. De repente ela começou a falar comigo. Palavras sem nexo, palavras sem sentido. Ela dizia: olha, meu pai saiu com minha mamãe, se arrumou, ficou na porta, e papai fez isso, papai namorou, não sei o quê, e começava a falar assim, coisas por coisas. Aquilo, gente, me tocou fortemente naquela imagem daquela senhora. Ela não pediu comida, ela não pediu esmolas, mas eu percebi que ela queria falar, ela queria colocar para fora aquilo que estava dentro dela. Ela queria passar alguma coisa para mim. Deveras eu compreendi o que ela falou, que eu não vou aqui passar para vocês. Mas aquela imagem me chocou. Tive até uma conversa com Deus depois. Tive uma conversa naquele momento com Deus. E também veio a mim uma preocupação daquela vida. Não sei se ela tem lá, se ela tem onde dormir. Isso me tocou muito a minha alma. E foi nesse toque da minha alma que eu falei com Deus. Vidas na solidão, perdidas no sentimento e no pensamento, por alguma situação, por alguma causa, só Deus sabe. Quando eu me deparo aqui com Apocalipse capítulo 2, verso 2, conheço as tuas obras. Não vou aqui tocar nesse assunto, não. Apenas viemos refletir o verdadeiro papel da igreja do Senhor. Aí eu vejo aquele texto dizendo: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu e tu não me vestiste. A igreja do primeiro século, ela tinha duas colunas, que era a evangelização e a assistência social. Vamos para nosso assunto, que é teologia. Boa noite, a minha sobrinha Cristina Guilherme, seja bem-vinda, né? Para o nosso CTO, curso de Teologia Online, Francisco José Lima Rocha, boa noite, também sejam bem-vindos, meus queridos, ao nosso CTO, curso de Teologia Online, tá? Vamos continuando aí?
Os versículos 2 e 3 mostram ainda que o Senhor nada esquece do que fazemos para Ele, mas isto não substitui o amor. Podemos sim dar o nosso corpo a ser queimado, né? Mas se não tiver amor, nada disso tem efeito. Nosso querido Francisco José Lima Rocha diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, grande, tira esse líder, rapaz, grande servo de Deus, somos servo do Senhor, né? Diogo Guilherme, receba um caloroso abraço de todos da Assembleia de Deus, Tempo Central em Caracará, presidida pelo nosso pastor. Agora sim, assina embaixo, viu? Viu, Francisco? Pelo nosso amado pastor, pode dizer, pelo nosso amado pastor João Andrade, conhecido como Joãozito. Estaremos sempre na intercessão por vossas vidas ministeriais e familiares. Muito obrigado, meu querido, também. Agradecendo a Deus pela sua vida e toda essa igreja maravilhosa que faz essa intercessão pelas nossas vidas. Vamos curtir agora, não é isso? Muito obrigado. Vamos lá. No verso 4, observe. E a primeira carta, a primeira igreja, Éfeso, que significa desejável. O primeiro amor, o teu primeiro amor, está no verso 4. É Cristo ter a primazia em tudo, em nosso ser. Esta frase de Jesus, abandonaste o teu primeiro amor, mostra que ele vê os nossos corações, o nosso interior, tão bem como o nosso exterior, conforme provou nos versículos 2 e 3. Desse primeiro amor temos um perfil em Gálatas capítulo 5, verso 22. Lembremos-nos, Deus vê nossos corações e não somente as nossas obras. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Aí vem no verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. É no ponto onde caímos que ele nos espera. Né, gente? Lembra-te, pois, de onde caíste. É neste ponto aí que caímos que ele nos espera. Lucas capítulo 2, verso 46. Vemos que Jesus foi achado por seus pais exatamente onde ele foi deixado. Onde ele foi deixado? Aonde? No templo. Aí vem aquela palavra, arrepende-te. A mensagem de arrependimento não é somente para os perdidos. Opa, não é só para os perdidos, mas também para os filhos de Deus. Feliz e vitorioso é o cristão que sabe sempre se arrepender. Não é isso? Temos que também, não é só os perdidos que tem que se arrepender, não, também nós, todos, temos que nos arrepender sempre, né? Jó, levantar, voltar todo dia. E vem no verso 6 do capítulo 2, os personagens chamados Nicolaítas. Nicolaítas. Essa palavra Nicolaítas era um partido dentro da igreja de Éfeso. Era um partido que havia dentro da igreja de Éfeso. Paulo, pelo Espírito Santo, avisava a igreja disso, conforme Atos capítulo 20, verso 29 e o verso 30. Boa noite, Francelino Ponte. Seja bem-vindo ao nosso CTO. Esses nicolaítas, que fala João, lá na Ilha de Páscoa, eram seguidores de um certo Nicolau, que visava implantar dentro da igreja a lei da sucessão apostólica. No verso 7 diz, ao vencedor. A vida cristã está situada no campo de batalha, mas o cristão está do lado do vencedor. Nós temos consciência que estamos do lado de um vencedor. Vamos para a segunda igreja? Já falta 5 minutos, gente. Ó.
amanhã estaremos falando da igreja de Esmirna. Tá bom, gente? Que Deus possa abençoar todos vocês. Que Deus derrame as bênçãos sem medida na vida de todos. Eu acredito que nós estamos aprendendo algo de Deus para as nossas vidas, né? Quando nós terminarmos essa nono módulo, estaremos falando da disciplina da tipologia bíblica e depois escatologia bíblica, tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Fiquem na paz de Deus. Esperamos vê-los segunda-feira falando sobre a igreja de Esmirna. Que Deus assim abençoe. Um beijão no coração de todos. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau.